Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo, reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca, testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos que creem em o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos hoje tratar de um assunto que envolve quase que a maioria das pessoas, quase que a maioria das pessoas no mundo inteiro. Trata-se do perdão. O perdão, ou melhor, trata-se da mágoa e do ressentimento que as pessoas costumam carregar dentro de si. E, por outro lado, nós temos o remédio, quer dizer, o remédio que Deus nos dá, que é o perdão, para curar essa ferida ou essas feridas de mágoas e ressentimentos. De fato, a gente vive num mundo cruel, um mundo mau, um mundo de ódio, um mundo de vingança, um mundo de as pessoas quererem subir na cabeça das outras pessoas para serem alguém. E quem fica embaixo, naturalmente, fica sufocado e não tem como reagir, é fraco, é débil. Então a pessoa só tem um jeito de reagir, é carregando um ódio dentro de si contra aqueles que estão em cima na sua cabeça, não é verdade? Então, aquele desejo de vingança, um dia eu vou me vingar, um dia eu vou ver essa criatura destruída. Então, esse espírito de vingança, esse espírito de ressentimento, de mágoa, é muito comum, tem sido muito comum desde o princípio da humanidade. Porque você verifica que Caim matou o seu irmão por causa de inveja. Inveja. E isso tem acontecido muito, mas muito, em todo o mundo. E o problema é que as pessoas que guardam ressentimentos e mágoas, essas pessoas carregam consigo um câncer na alma. E é difícil a pessoa se livrar desse câncer, porque não tem remédio humano que possa curar. Palavras não vão curar, as palavras bonitas. A palavra de Deus cura, mas as palavras das pessoas, não. Então, minha amiga e meu amigo, nós queremos tratar esse assunto exatamente como ele é. Ele é duro, é difícil. E o remédio é amargo. O remédio para curar o ressentimento, o ódio, a amargura, a pessoa que carrega consigo o peso da mágoa, é um remédio duro, mas resolve. Resolve. E se você quer esse remédio, nós vamos recorrer à palavra de Deus, à palavra do Senhor Jesus Cristo. Olha o que ele ensina para a gente curar as mágoas e ressentimentos, ou sentimento de vingança por um mal recebido de alguém. Vamos assistir, vamos ler esse texto, por favor. Jesus disse assim, logo após a oração que ele ensinou os discípulos a orar, ele disse assim, porque se perdoardes
aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Quer dizer, se nós perdoamos, também nosso Pai Celestial nos perdoa. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Você verifica que esse texto aí de Jesus é um toma lá da cá. Se você perdoa as pessoas, Deus também perdoa você. Se você não perdoa as pessoas, Deus não pode perdoar vocês. Essa é uma lei fixa, celestial. Não há como mudar essa lei, essa regra, esse mandamento. Não há como mudar. Só tem um jeito. Se você quer se ver livre do câncer da alma, que é a mágoa, ressentimento, você tem que perdoar. Ainda que a pessoa que lhe fez mal tenha lhe feito tão mal, tão mal, tão mal, tanto mal, que você há 30, 40, 50, 60, 70 anos, talvez, venha carregando essa mágoa. Talvez você tenha sido estuprada, abusada, abusado por um parente, um ente querido, ou mesmo por um religioso que lhe devia ajudar, destruiu a sua juventude, destruiu, roubou a sua inocência. E por causa daquele trauma sofrido lá atrás, há dezenas de anos atrás, você carrega essa dor na alma. A dor daquela transgressão feita ao seu corpo. E carrega essa mágoa, esse sentimento de vingança contra aquela pessoa. E o que tem acontecido? Você tem vivido esses anos todos num verdadeiro inferno, porque a pessoa lhe fez mal e você foi inocentemente atingida, você cresceu com aquela ferida, e aí você não consegue viver a vida, você não tem conseguido viver a sua vida. Você estudou, você se formou, você se tornou uma excelente profissional, mas nem todo o dinheiro, nem todo o sucesso que você logrou durante toda a sua vida tem sido suficiente para neutralizar ou cancelar aquela mágoa que você contraiu quando você era criança, quando era bebê, quando você era inocente. Então, Jesus nos manda perdoar, porque se a gente não perdoar, o Pai Celestial não nos perdoará. Olha que a coisa é séria, muito séria. Quer dizer, o perdão de Deus, para mim, depende do meu perdão para com as pessoas que me ofenderam. Eu vou contar para vocês um fato muito interessante, em que isso aconteceu comigo mesmo. Eu lembro que na época da perseguição, na época das injustiças, os meus maiores amigos e irmãos, melhor dizendo, eles que sentavam à mesa comigo, eles me acusaram, me ofenderam, tentaram jogar minha dignidade na lama. E o que aconteceu dentro de mim? Eu comecei a me inclinar para a vingança, porque eu estava
extremamente com raiva, com ira, com ódio daquelas pessoas. Mas aí o Espírito Santo me fez lembrar essas palavras de Jesus. Ele disse: olha, se você não perdoar, tampouco vosso Pai Celestial vos perdoará. Então, para que eu pudesse receber o perdão de Deus, Pai, todos os dias, porque todos os dias nós pecamos, nós erramos, nós falhamos, todos os dias nós cometemos falhas. Então, todos os dias a gente precisa do perdão de Deus, é ou não é? Mas só que o perdão de Deus Pai só é possível quando nós também perdoamos aos nossos ofensores. Então eu tinha que perdoar. Mas aí, como é que eu vou achar um coração pronto para perdoar? Não, eu não tinha coração para perdoar. Porque no meu coração o coração estava inclinado a carregar aquela mágoa, aquele desgosto, aquele sentimento até de vingança. Então, o que o Espírito Santo me ensinou? Ele me ensinou que o perdão não depende do coração. Eu não posso ficar na dependência do coração, ou melhor, eu não posso ficar na dependência de sentir vontade de perdoar a pessoa que me ofendeu, ou as pessoas que me ofenderam. Eu não podia controlar os sentimentos do meu coração. Eu não posso controlar os sentimentos do meu coração. Nem você, ninguém pode controlar os sentimentos do coração, não é verdade? E é claro que o Senhor Jesus, quando fala em perdão, ele não pede, ele não manda, ele não ordena uma coisa que a gente não possa atender. Então, bispo, me responda, como é que eu posso perdoar se eu não controlo o meu coração e, por outro lado, Jesus quer que eu perdoe? Aí é que está. Você tem que separar a sua razão, o seu intelecto, a sua inteligência, o seu raciocínio, sua razão do coração. Separa. Pega o coração, deixa de lado. Esqueça o coração. Esqueça o que ele sente. Esqueça o que ele fala com você. Esqueça os sentimentos de ódio, de mágoa que ele tem para com as pessoas que lhe feriram. E comece a pensar os pensamentos de Deus, pensar de acordo com Deus. Quando Deus nos dá ou nos manda perdoar, Ele não nos manda perdoar no coração, Ele manda nos perdoar aqui na mente, Ele manda nos perdoar no intelecto, porque no intelecto eu posso obedecer. Eu posso obedecer os meus pensamentos, eu posso seguir os meus pensamentos, eu posso tomar atitude com os meus pensamentos, mas eu não posso tomar atitude com os meus sentimentos. Quantas vezes, e tem até uma música que diz, aquele que eu amei me desprezou, aquela que eu amei me desprezou, e aquela que me ama eu tenho desprezado. É assim, porque a gente não tem o controle do coração, os sentimentos do coração são vis, são cruéis, são enganosos. Por isso, quem dá ouvidos à voz do coração, vai dar no inferno, não tenha dúvida disso. Porém, quando a pessoa começa a pensar, a raciocinar, quando a pessoa começa a pensar de acordo com a vontade de Deus, então ela tem capacidade de obedecer à palavra de Deus. Porque quando Jesus fala para me perdoar, quando ele fala para eu perdoar, então ainda que o meu coração diga para mim, eu tenho ódio dessa pessoa, eu quero que ela morra, a notícia corra e eu seja o primeiro a saber, mas na minha mente eu digo não, eu não vou dar ouvidos ao coração, eu vou obedecer a palavra de Deus. Então, para que eu possa perdoar a pessoa que me fez mal, eu oro por ela. Foi o que eu fiz naquela ocasião. Eu orei, eu orava pelas pessoas, e até hoje eu oro por aquelas pessoas que me perseguem, que falam mal, tentam denegrir a nossa reputação,
Nós oramos por essas pessoas, porque sabemos que quem está por detrás dessas acusações, dessas ofensas, desses insultos que nós recebemos, é o diabo, é o espírito da mentira, é o espírito do engano, é o próprio Satanás. Então, quando uma pessoa faz alguma coisa mal, essa pessoa foi usada pelo mal. Então, eu tenho a capacidade, na minha razão, no meu raciocínio, de perdoar orando pela pessoa. Ainda que o coração sinta o contrário, mas não importa, eu dou ouvidos à voz da razão. Isso se chama fé com inteligência. Essa é a fé que nós temos que praticar. A fé que pensa, que raciocina, a fé que obedece. Porque só esse tipo de fé, a fé inteligente, a fé racional, tem capacidade de perdoar. Porque a fé emotiva, que é a fé do coração, essa não tem condições de perdoar. Então, minha amiga e meu amigo, eu passo esse segredo para você porque eu quero que você seja livre. Porque quando a gente tem mágoa de outra pessoa, ou carrega a mágoa, nós e somente nós temos autoridade para perdoar. Nem Deus tem autoridade para perdoar aqueles que me ofenderam. Eu que tenho que perdoá-los, não Deus. Se eu perdoá-los, Deus vai perdoar-me. Se eu não os perdoar, eles não serão perdoados, porque eu não perdoei. É assim que funciona. Então, a autoridade de perdoar é daqueles que foram ofendidos. Só quem foi ofendido tem autoridade, tem poder para perdoar. Se ela não perdoar, se ela não usar da sua autoridade para perdoar, então ela tampouco será perdoada pelo Pai Celestial. Isso é uma lei. Ninguém pode ultrapassar isso. Nem Deus pode perdoar você por mim. Não. Se você pecar contra mim, eu tenho, e somente eu tenho autoridade para perdoar você. Agora, se eu perdoo, o meu Pai Celestial também me perdoará, porque eu usei de misericórdia com você. Então, amiga e amigo, quando a gente perdoa, então a gente libera a nossa alma, a gente fica livre do câncer da alma. Então a gente fica livre para seguir a nossa vida em frente. Não importa se a pessoa foi justa ou injusta com a gente. Não importa, não. O que importa é você perdoar. Quem é inteligente, perdoa. Aí está a grandeza da fé, a fé inteligente. Jesus está ensinando aqui, em outras palavras, que aquele que dá, recebe. Aquele que não dá, não recebe. Porque perdoar é dar. Se você perdoa, você dá. Quer dizer, você tem autoridade para dar. E quem dá é mais bem-aventurado do que aquele que recebe. Então, seja inteligente, minha amiga e meu amigo. Use o seu raciocínio. Use a sua razão. Ao invés de ficar curtindo a mágoa e o desejo de vingança, perdoe. Perdoe para você ser perdoado. E você vai experimentar o gozo de Deus. Porque sabe o que acontece? Quando a gente se esforça em perdoar, quando a gente dá o perdão, então o Espírito Santo vem e retira, remove, elimina do nosso coração o sentimento que a gente não podia fazer, não podia tirar. E nós ficamos livres na mente e no coração. Graças a Deus. Eu preciso perdoar a quem me ofendeu. Eu preciso orar também pelos inimigos meus. Tenho que aprender a amar a quem me feriu o rosto, dando em troca o meu abraço. Tanta dor, tanto desgosto.
preciso perdoar as pessoas do passado que me traíram com um beijo, mesmo andando lado a lado, que me sangraram o coração, não discernindo o dom de Deus, que não negou seu próprio filho para perdoar os erros seus. Me ensina a perdoar de todo o coração, como o Senhor Jesus, me dando a salvação. Me ensina a perdoar e assim purificar meu coração. Me ensina a perdoar de todo o coração, como o Senhor Jesus, me dando a salvação. Me ensina a perdoar e assim purificar meu coração. Ainda sobre o perdão, deixa eu falar para vocês uma coisa. Talvez você diga assim, bispo, mas como é que eu posso perdoar uma pessoa que me fez mal quando eu era criança? Tinha 2 anos de idade, 3 anos de idade, eu era inocente, puríssima. Como é que eu posso perdoar uma pessoa dessa? A pessoa tinha consciência do que estava fazendo. Eu sei que essa pessoa foi um monstro com você. Mas agora vamos pensar do ponto de vista de Deus. Vamos pensar do ponto de vista de Deus. O que nós fizemos de mal a Deus? Nós não fizemos, tecnicamente, nada de mal. Porque nós não ofendemos a Deus, nós não xingamos a Deus, não é verdade? Porém, quando nós viramos as costas para o Senhor Jesus Cristo, quando nós desprezamos os seus conselhos, nós estamos ofendendo a sua santidade, a sua grandeza, a sua glória, a sua majestade. E qual é a razão que Deus teria para nos perdoar graciosamente? Qual é a razão? Então, minha amiga, meu amigo, Ele nos perdoa independentemente se nós merecemos ou não. O importante é que Ele perdoa. Mas Ele só perdoa aqueles que também perdoam outras pessoas. Essa é a realidade. Então, Deus, minha amiga, o caráter de Deus, Ele é assim, Ele perdoa mesmo não merecendo. Mesmo a gente não merecendo absolutamente nada. Então, você tem que perdoar, independente se a pessoa que a ofendeu merece ou não. Você que tem que perdoar para você se ver livre dessa mágoa, desse câncer. Então, a lei de Deus é clara, a palavra de Deus é clara, o mandamento de Deus é claro. Se você perdoa, você será perdoado. Se você não perdoa, você não vai ter o perdão maior, que é o perdão de Deus. Jesus morreu por nós. Ele morreu até pelos pecadores, ele morreu para todos os pecadores, mas para todos os pecadores que reconhecem o seu sacrifício pelos pecados deles. Então, amiga e amigo, não pense na outra pessoa, se ela foi injusta, se ela foi justa, não interessa isso. O que interessa é você. Você tem que perdoar para você também receber o perdão de Deus. Eu quero que você assista agora o testemunho, belíssimo testemunho desse policial militar, o Sidney. Muito bacana. Vale a pena você até aumentar o volume do seu rádio, do seu televisor, para assistir bem, para não perder nenhuma só de suas palavras. Vamos assistir. Meu nome é Sidney Vieira da Silva, eu sou policial militar da Polícia Militar do Estado de São Paulo. A Polícia Militar, para mim, ela era um sonho, porque quando eu via os policiais na rua, eu via como a maioria dos cidadãos,
Então eu via ele como um herói, como a gente vê os heróis nos filmes, então assim eu também via os policiais. E isso me motivou à época, né, para prestar esse concurso também. Só que quando a gente tá fora, a gente tem essa visão, mas quando a gente está dentro, a gente vê que essa realidade ela não é tão bonita assim, porque há muitos conflitos. Este cidadão que se torna um policial, ele vai absorver muita coisa que a profissão traz para ele, que são os riscos, são os perigos enfrentados, que quando a gente não está, a gente não conhece, a gente não sabe. E eu já conheci isso logo no início da carreira. Então, eu já sofri uma ameaça de morte. Então, isso me levou à época, não se falava o nome assim, né? Mas eu sei que fiquei de depressão. E essa depressão ela foi profunda, porque isso gerou muitos conflitos no meu casamento. Eu não conseguia conversar com a minha esposa, não falava, eu não conseguia passar para ela o problema. Eu descobri que o herói também tem medo. E eu tive medo nessa época, porque eu estava 24 horas armado, mas a minha família não. Me preocupava comigo, me preocupava com a família, me preocupava onde andava. Então a gente andava muito tenso, passava dias e noites sem dormir, preocupado, né? Vivia uma tensão constante. Durante o trabalho policial, nós nos sentimos seguros, porque a gente está numa viatura, estou com um parceiro, né? Então a gente está na companhia, tem um pelotão com a gente, então a gente está ali, vários policiais armados. Então ali a gente se sente seguro. Mas na folga, quando eu saía do trabalho para casa, ou nos finais de semana que eu estava de folga, muito pouco eu aproveitava. Eu praticamente não saía de casa. Eu ficava em casa, trancado dentro de casa, porque eu tinha medo, eu tinha receio de sair e não voltar, porque eu estava sozinho. Estava assim, armado, estava com uma arma na cintura, mas aquilo já não me dava mais garantia. Eu procurei os psicólogos da instituição, da corporação, no batalhão, e eles me indicaram uma médica, a qual essa médica, ela me receitou na época que tomasse um medicamento que era um calmante. Então ele ia, por um tempo, ele ia me deixar tranquilo, me deixar zen. Só que era somente o tempo do efeito do remédio. E na época eu me recusei a tomar esse medicamento. Teve até 2 casos comigo que a tensão comigo era tão grande que eu voltando para casa, isso eu me recordo muito bem, isso é uma marca que eu tenho comigo, que eu voltando para casa, eu apaguei. Eu apaguei, a minha memória apagou. Daqui a pouco eu não sabia para onde eu estava indo, não sabia onde eu estava vindo, eu não lembrava quem eu era. Eu simplesmente encostei a moto, parei ali, eu fiquei uns 15 minutos lutando comigo mesmo. O que eu estava fazendo ali naquele lugar com aquela moto ligada? Porque eu nem desliguei a moto. Muitas vezes eu pensei até em pedir baixa, até em sair da corporação, porque eu achava que o que estava acontecendo comigo, aquilo ali, se eu saísse, me aliviaria. Se eu saísse se eu deixasse a corporação, saísse do trabalho policial, aquela tensão acabaria, aquele problema acabaria. Eu tive pensamento suicida. Eu com ela na mão, eu pensei, posso dar um descanso. Eu posso aliviar toda essa tensão. Esse pode ser o momento de eu tirar minha vida e dar um descanso para mim. E a minha esposa, ela já era membro da igreja, sempre me convidava para vir à igreja. E eu vinha com ela, mas eu vinha apenas para agradá-la. Muitas vezes eu não ia, ela convidava, eu falava, não vou hoje, estou cansado, vou ficar, vou descansar. Mas algumas outras vezes ela insistia e eu vinha com ela. Sentava às vezes lá no fundo, ela sentava na frente, eu sentava no fundo. Ali eu via o cuidado de Deus, o carinho de Deus, a mão de Deus na minha vida. Ali eu comecei, como é muito comum a gente falar, né, a gente ouvir falar, a luz no fim do túnel, eu estava vendo a luz no altar. O altar brilhava para mim. A luz de Deus brilhava para mim.
numa quarta-feira, lá na João Dias, o bispo no altar, ele falou assim: é você que quer o Espírito Santo. Vem diante do altar. Era uma campanha que estavam fazendo para receber o Espírito Santo. E ali era o dia da entrega. E eu saí do meu lugar decidido. Eu lembro, como se fosse hoje, eu saí do meu lugar e falei assim para Deus: como o teu servo falou no altar, você vai entrar aqui uma pessoa e você vai sair outra. Eu não aceito sair daqui do mesmo jeito que eu entrei. Eu quero sair cheio do teu Espírito aqui hoje. Naquele dia eu busquei como eu nunca tinha feito. Naquele dia eu falei com Deus como eu nunca tinha falado. Era como se Deus estivesse comigo ali. Era só eu e Deus ali. Naquele momento ali foi muito especial, porque durante a busca veio uma alegria, uma certeza, um gozo na alma. Eu achava que eu ia morrer, porque não tinha acabado os conflitos ainda, aquelas ameaças de morte. Mas quando eu ouvi o pastor falando, eu via o próprio Deus falando comigo: eu vou cuidar de você. Era como se Deus estivesse na minha frente. O pastor falou assim: abraça o teu corpo como se estivesse abraçando a Deus. Naquele momento eu abracei Deus ali. E eu senti Deus me abraçando. Ali começou uma transformação para mim. Ali mesmo, diante do altar, eu falei para Deus: estou pronto. Estou pronto. Agora eu vou pro tudo ou nada. Eu era um soldado aqui para os homens, mas agora eu quero ser um soldado para o Senhor. Aquele medo que eu sentia da morte, aquele medo que eu tinha de estar na rua, de sair e não voltar mais, aquele medo passou. Porque eu poderia morrer naquele momento ali. Naquele momento eu poderia morrer. Eu tinha certeza da minha salvação. Eu não tinha mais medo das pessoas que me cercavam. Inclusive, eu até voltei a pegar ônibus. Que eu falei: eu não tenho que temer. Deus está comigo. No ônibus que eu entrei, entraram 2 que me seguiam. E quando eles entraram e sentaram do outro lado do ônibus, eu estava com 2 jornais comigo na sacolinha. Eram 2 jornais da igreja na sacolinha. Eu levantei, fui lá, entreguei um jornal para cada um. Dei uma palavra para eles ali, convidando eles para vir para a igreja, porque eu estava indo para a igreja. Falei para eles: quando a gente descer, entra comigo na igreja. E voltei para o meu lugar. Eles não entenderam nada. Eles não entenderam nada. Era como se dentro de mim florescesse aquele herói que eu via antes, blindado, porque era a blindagem que estava dentro de mim, era o Espírito Santo. O que não fazia mais eu ter confiança no colete que eu usava, não fazia diferença. A arma que eu colocava na cintura, eu até abri mão de utilizar a minha arma. Falei: eu não vou mais andar armado. Eu não vou mais andar armado. E eu deixava a minha arma na reserva de arma do quartel. Eu não ia mais armado para casa. Eu assumia o plantão, eu pegava a minha arma lá, terminava o plantão,
eu devolvi a minha arma na reserva, devolvi o colete na reserva. E eu falei para Deus, a minha arma agora e o meu escudo, o meu colete, vai ser a tua palavra. Eu não sabia assumir o papel de um marido. O Espírito Santo me deu essa direção. Transformou o nosso casamento. Onde antes nós vivíamos num embate dentro de casa, brigávamos, passávamos dias sem nos falar. Não. Se a gente ficar 5 minutos longe, já está com saudade. A depressão que eu sentia, aquele medo, aquela vontade de ficar trancado em casa, passava 2, 3 dias deitado, só pensava em dormir, aquilo sumiu. Aquilo desapareceu. Então veio vontade de viver. E hoje eu tenho o privilégio de ajudar policiais que sofrem como eu sofri no passado. Hoje eu faço parte de um programa chamado UFP, Universal nas Forças Policiais. Este programa é voltado para ajudar o policial que sofre com depressão. Nós levamos hoje Deus para este policial. Este policial, ele aceitando Deus na vida dele, assim como eu aceitei, ele vai encontrar tudo o que eu encontrei. Nada nesse mundo, para mim, é mais importante do que o Espírito Santo. A minha família não é mais importante que o Espírito Santo. O meu casamento, minha profissão, não é mais importante que o Espírito Santo. Pois eu posso perder tudo isso. Se o Espírito Santo estiver comigo, eu tenho vida. É Ele que me faz levantar todos os dias, que me dá força, que me dá ânimo para lutar, para ser um vencedor todos os dias, para ser um bom esposo, para cuidar da minha família, para ser um bom profissional. Isso só o Espírito Santo pode me dar. O seguidor espera pães e peixes. O discípulo é um pescador. O seguidor luta por crescer. O discípulo luta por reproduzir-se. O seguidor entrega parte de seus desejos. O discípulo entrega toda a sua vida. O seguidor gosta do afago. O discípulo gosta do serviço e do sacrifício. O seguidor vale porque soma. O discípulo porque multiplica. O seguidor é condicionado pelas circunstâncias. O discípulo as aproveita para exercitar a sua fé. O seguidor é valioso. O discípulo é indispensável. Igreja Universal do Reino de Deus. Meu nome é Geison Gonçalves de Melo, eu tenho 27 anos, eu sou biomédico, especialista em imunologia clínica e laboratorial. Eu vim de uma família católica. A gente tinha muito preconceito, principalmente contra a Igreja Universal. Quando eu passava, eu falava assim, meu Deus do céu, deixa eu mudar logo de canal, porque eu odeio esse povo. Às vezes eu passava na porta da igreja e tinha a banca com os jornais lá na porta. Eu pegava o jornal que estava lá na porta e olhava e falava assim, deixa eu ver o que esses ladrões estão fazendo hoje. As pessoas, elas me falavam que na Igreja Universal o bispo vendia terrenos no céu. E ele enganava as pessoas que tinham a cultura mais diminuída, pessoas que não tinham conhecimento. Quando as pessoas falavam isso para mim, eu acreditava. Quando eu cheguei por volta dos meus 20 anos de idade, foi quando eu comecei a frequentar um centro, né, da Umbanda. Fazer trabalhos, eu comecei, o que eles me pediam ali eu fazia. Só que o que acontece? A minha vida, eu não tinha nenhuma mudança. Eu sempre lutava pela minha vida sentimental. Eu já tinha tido relacionamentos antes, mas os meus relacionamentos, eles nunca tinham bons frutos. Os meus relacionamentos nunca iam para frente. Então eu comecei também a frequentar cartomantes em busca de uma mudança na minha vida. O interessante é porque eu criticava a Igreja Universal e falava que na Igreja Universal o bispo Edir Macedo e os pastores roubavam as pessoas. Só que no centro, o que as entidades me pediam, eu sacrificava lá. A ponto de eu pensar até mesmo em tirar a minha própria vida. Aí começaram os pensamentos de suicídio.
suicídio. E eu comecei então a ver que eu estava entrando em depressão, porque eu estava já terminando a minha faculdade, era um curso da área da saúde, então eu sabia o que era depressão, eu sabia quais eram os sintomas da depressão, eu sabia o que a depressão causava na vida de uma pessoa. E eu me identificava com aquilo ali. Eu não aceitava que eu estava com depressão, porque naquela época eu estava jovem, eu estava ali com 21 anos de idade. Eu pensava assim, não, isso aí é frescura, depressão é frescura. Eu sempre pensava assim. E os desejos de suicídio foram aumentando. Então a minha avó, a mesma avó que me levou, né, a praticar o espiritismo, ela se converteu na Igreja Universal. E ela sempre me convidava para poder ir. Quando ela me convidava, às vezes eu maltratava ela. Então ela falava assim, meu filho, vamos comigo na reunião, a gente vai ter uma reunião assim, 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 o pastor vai fazer um propósito, vamos participar. Não, eu não vou, eu não quero. Eu lembrava, nesses momentos de depressão, eu lembrava das palavras que ela me falava. Ela levava fronhas do meu travesseiro para poder apresentar no altar. E ela apresentava a minha vida no altar. Enquanto ela apresentava a minha vida no altar de Deus, eu apresentava a minha vida no altar do diabo. Eu batia a cabeça para os encostos dentro do centro. Chegou a um ponto que eu vi que se eu não tomasse uma decisão, eu ia realmente cometer o suicídio. Porque quando eu estava dirigindo o carro, vinham os pensamentos na minha cabeça, joga o carro nesse barranco para que você venha acabar com esse sofrimento que você está passando. E aquilo ali me angustiava muito, porque eu sabia que aquilo ali era errado, eu sabia que aquilo ali não ia mudar a minha vida. Fui até a casa da minha avó e eu pedi ajuda para ela. Eu falei, vó, eu preciso de ajuda, eu não sei o que está acontecendo comigo, e contei para ela o que estava acontecendo. E ela me disse umas palavras que eu nunca vou esquecer. Ela disse para mim o seguinte, meu filho, você tem que tirar esse preconceito de dentro de você. Não custa nada você ir lá, vai lá na igreja, o pastor ele vai te ajudar. E aquelas palavras ali ficaram dentro de mim. Quando eu saí ali da casa dela, eu fui até a igreja. E quando eu cheguei ali na porta da igreja, estava acontecendo a reunião, foi numa sexta-feira à noite. E eu cheguei até a porta do escritório e bati, saiu um obreiro para poder me atender e eu pedi para que ele chamasse o pastor. Quando o pastor ele veio ao meu encontro, na hora que eu olhei naquele homem, eu desprezei ele. De que forma que ele vai poder te ajudar? Ele não vai te ajudar. Mas aquilo ali era a última porta que eu tinha para bater. E eu aceitei a ajuda daquele pastor e eu contei para ele o que estava acontecendo comigo. E ele, de uma forma muito educada, muito atenciosa, ele me atendeu. E quando aquele pastor, ele colocou a mão sobre a minha cabeça e que ele falou assim, em nome de Jesus, eu senti algo tão forte ali naquele momento que eu nunca tinha sentido aquilo na minha vida. E eu fiquei leve naquela hora, eu senti uma paz. Então, naquele momento eu falei assim, tem algo diferente aqui nesse lugar. Ele me convidou para poder voltar e eu voltei. Comecei a participar das reuniões. Mas mesmo eu participando das reuniões, às vezes eu ainda tinha um pouco de preconceito. Até que um dia, num domingo de manhã, quando o pastor ele subiu ao altar e que ele começou a fazer oração, uma senhora que estava ao meu lado, ela manifestou, ela se incorporou com a entidade. E a entidade que ela incorporou era uma das entidades que eu servia no Espiritismo. Lá no Espiritismo, aquelas entidades, elas eram tidas como espíritos de luz. Na hora que ele falou para aquela entidade, traga o corpo dessa senhora aqui, eu falei assim, agora eu quero ver. Agora eu quero ver se realmente ele tem essa autoridade, mesmo depois de tudo que ele tinha feito por mim. Porque eu vi na prática o que eu não acreditava. E dentro de mim eu falei assim, aqui é o meu lugar. Eu quero ter essa autoridade que ele tem. E aí sim eu entreguei a minha vida para Deus. E logo depois que eu me batizei, eu comecei a buscar o Espírito Santo. E o pastor sempre me orientava, você tem que buscar o Espírito Santo. Porque se você não receber o Espírito Santo, você não vai conseguir permanecer. E até que chegou um domingo de manhã, recebi o Espírito Santo. E eu decidi que a partir daquele momento ali eu serviria somente ao Senhor Jesus. Quando eu vi a mudança acontecer na minha vida, então eu pude ver que eu fui vítima de fake news. Eu fui vítima do fake news, eu fui vítima do que aquelas pessoas me diziam. E quando eu comecei a frequentar a Igreja Universal e participar das reuniões, eu via que era totalmente diferente. Ninguém era obrigado a dar dízimo, ninguém era obrigado a dar ofertas, ninguém era obrigado a nada. As pessoas, elas faziam aquilo ali como uma consideração para com Deus, para com o Senhor Jesus, porque elas eram gratas pelo que Jesus tinha feito na vida delas. O Espírito de Deus que está dentro de mim é muito maior do que os problemas que eu estou enfrentando. Então hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa feliz, hoje eu sou um homem casado, a minha esposa ela é uma mulher de Deus, hoje eu tenho um casamento abençoado, eu e a minha esposa estamos na presença de Deus, nós somos obreiros, nós servimos a Deus. Quando a gente recebe o Espírito Santo, a gente tem um amor pelas almas, a gente tem um amor por aquelas pessoas que estão sofrendo, porque eu sei que ali, da mesma forma que Deus transformou a minha vida, Ele vai transformar também a vida daquelas pessoas. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber
que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Meu nome é Sara, tenho 19 anos. Bom, eu cresci na igreja, sempre tive uma família muito bem estruturada. Como no mundo aí fora, as pessoas vivem muito de aparência, é muita ilusão, eu falei, eu quero ser o que elas querem que eu seja. Eu queria ser o holofote ali, eu queria que as pessoas estivessem sempre ali comigo, queria no WhatsApp todo mundo falar, uma curtida, tudo isso para mim era um brilho. Então, de alguma forma, eu fui indo nas coisas mais sutis, com uma roupa, mostrar meu corpo. Às vezes eu nem queria falar certas coisas, mas eu ia e falava, eu mentia. Nas redes sociais eu sempre parecia ser bem feliz. Ali que eu comecei a ver quem eu realmente era. Sozinha, vazia. Ali eu vi que eu era dependente das pessoas. Ali eu falei, meu Deus, estou sozinha e eu só tô bem quando eu tenho as pessoas. Era grossa com as pessoas, dura, não queria nem me envolver muito com os meus pais. Às vezes eu dava uma palavra muito seca, meu pai chegava para me abraçar, eu empurrava ele. Então, aquilo me machucava muito, muito mesmo. Ele falava que me amava e eu não retribuía. Ele vinha, me dava um carinho, eu empurrava ele. Então, assim, qual era a graça de eu estar tendo tudo lá fora, né? E em casa eu desprezo as pessoas que eu mais amo. Aquilo foi caindo minha ficha. Foi caindo. Sara, você tem que honrar pai e mãe. Você não tem honrado. Você não tem honrado. Então eu falei, meu Deus, eu tô aqui, eu preciso mudar. Naquele momento eu comecei a ver Deus diferente. Comecei a realmente ter temor. Meu Deus, eu não tenho obedecido o Senhor, não tenho te respeitado, valorizado o Senhor. O Senhor me deu tudo e eu não sou grata. Eu fui para a igreja decidida a mudar. Através da palavra, ele revelou a minha nudez e falou, se você se entregar, se você dar a sua vida para mim, eu vou te dar o meu tudo. Eu falei, eu quero esse tudo. Foi então que eu comecei a deixar as roupas que me vulgarizava, deixei as amizades, fui largando tudo. Aí sim eu comecei a orar mais, comecei a jejuar, fazer coisas que antes eu não fazia, não como um religioso, mas realmente conversar com Deus. Até que um dia foi marcante para mim, foi um dia especial mesmo. Ali eu falei, meu Deus, é hoje, é tudo ou nada. Eu tô aqui para receber o Senhor, não quero receber bens materiais, eu quero o Senhor, eu quero o Senhor dentro de mim. Até que aí ele desceu, tanto que eu achava que, não sei, era algo, não sei, vir uma luz, não sei, algo diferente, assim, não. Ele simplesmente falou, eu estou aqui com você, eu estou aqui. E aí, naquele momento, eu vi o amor dele por mim, uma certeza. Ali não foi uma emoção, não foi um momento, não, foi uma certeza. Se eu morrer agora, tenho certeza que a minha alma é do Senhor. Ali eu passei a olhar para as pessoas diferente. Ali eu queria sair correndo, contar para todo mundo o que eu tinha recebido. As 3 primeiras coisas que a gente recebe é a paz de espírito, é o amor e é a alegria. Ali já não existia mais mentiras. Eu podia ser quem eu era, natural, transparente. O Espírito Santo representa tudo. Tudo. Não tem outra palavra para descrevê-lo. Porque
ele não dá. Ele dá domínio próprio, mas não dá mansidão. Ele dá amor, mas não dá alegria. Não, é um pacote completo. É o Espírito, ele dá tudo. Então, a pessoa é feliz, é completa. Não preciso mais de holofotes, não preciso mais de status, não preciso mais que as pessoas fiquem falando que você é linda, que você é isso. Não, hoje eu posso ajudar as pessoas. A minha família é a melhor família que eu poderia ter. Ele me deu tudo, tudo. Por que muitas orações não são respondidas? Qual a razão de muitos clamarem e não serem ouvidos? Essas são as constantes perguntas de muitos que oram tanto e recebem pouco ou quase nada. Você descobrirá a resposta com base na Palavra de Deus nesta quarta-feira, na Escola da Fé Inteligente. E também irá aprender o segredo das orações que são ouvidas e atendidas. Às 10 horas, 15 horas e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, ou em uma Universal. Vamos ficando por aqui, amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois Ele é o teu socorro. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, entramos na Tua presença. Cada minuto, cada hora, cada dia que passa, aumenta o sofrimento das pessoas que resistem de buscar, não querem fazer a sua parte. E cada mudança que há em suas vidas sempre é para pior, nunca para melhor. Mas nós, aqui agora, desde o Templo de Salomão, unimos a fé com o Bispo Macedo e com milhares e milhões de pessoas para que o Senhor estenda a tua mão sobre aquele que agora invoca o teu nome e diz: Jesus! Sim, meu Deus, que esta pessoa seja curada, liberta, livre do pensamento de suicídio, traição, homicídio, de deixar tudo e fugir. Que essa dor maldita, esse tumor, infecção, bactéria, vírus, seja o que for, que esteja no sangue, no aparelho respiratório, na coluna, nas pernas, na cabeça, coloque a mão, amigo, amiga, se possível, sobre a dor, a doença, o tumor e diga: saia! Porque a tua palavra é viva, meu Pai. Aqueles que creem na tua palavra têm que ter vida. Então agora, levante o caído, fortaleça o fraco, anime o desanimado, alegre o triste. Salva, meu Pai, esta pessoa que diz: eu me rendo a Ti, eis-me aqui. Diga para ele: eis-me aqui, Senhor Jesus. Já não quero mais fugir de Ti, já não quero mais evitar o Senhor, já não quero mais me excluir dos teus planos, ou melhor, do teu plano em singular, que é superior a todos os meus planos no plural. Receba, amigo, amiga, a resposta de Deus. Ele marcou um encontro com você, você estava aí se preparando para tirar a própria vida. Você que estava se preparando para neste dia trair a sua esposa, maltratar alguém que lhe fez mal, pagar o mal com o mal. Mas agora Deus marcou encontro com você por meio desta oração. Ele segura agora no seu rosto, na sua cabeça e diz: olha para mim, olha para mim.
Olha para mim, filho. Não faça isso. Eu estou aqui. Abrace a ele, amigo, amiga. Fale com ele. Não fique apenas ouvindo a minha oração. Ele está aí com você no carro. Ele está com você aí agora no barraco, neste palácio, nesta mansão. Você que está no hospital, sentindo-se só, desenganado, sem esperança. Você que está no presídio, condenado a anos de cadeia. Seja livre. Seja livre. Livre, porque Jesus é a luz do mundo e Ele ilumina você. Se você preparou o copo com água para este momento, levante aí agora, pois eu apresento a Deus em oração, determinando que seja esta água um ponto de contato para despertar a sua fé e trazer a resposta, o milagre que você tanto precisa. E você que crê, diga: eu creio. Então beba e receba agora o toque do Altíssimo. Esse toque lhe traz paz. Esse toque lhe traz segurança. Esse toque lhe traz esperança. Meu Pai, nesta semana da prova, que esta pessoa que já cumpriu com o seu voto, quando chegue a fotografia do seu ouvido direito, a fonte de Gideão, antes mesmo ele já comece a ter ideias, criatividade, iniciativa. Dá para ele, meu Deus, o talento que ele precisa para prosperar, se tornar um empreendedor, deixar de ser empregado, viver de aluguel, sair desta vida de miséria e se tornar um grande comerciante, empresário. Oh, meu Pai, aceite as primícias de durante esta semana, até domingo que vem, dia 14, quando estaremos recolhendo a foto do ouvido direito desta pessoa, para levarmos a Israel, aonde nascem os valentes, na fonte de Gideão. O Senhor que escolheu pessoas comuns para fazer o extraordinário. Que este povo, o povo da Igreja Universal, faça diferença no Brasil e no mundo, mostrando que o Senhor é Deus por meio de suas vidas. E você que crê, diga: eu creio, e por isso eu vou provar a palavra do meu Deus. Amém. Está escrito: provai e vede que o Senhor é bom. Ele está apto para mostrar a sua bondade, mas para isso você tem que estar apto para aprová-lo por meio da sua fidelidade e da sua oferta de desafio. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. A palavra de Deus, ela se cumpre na vida daqueles que obedecem à mesma. Neste domingo, dia 14, o domingo do Haja Luz. Você que diz: bispo, eu preciso de uma direção. Eu preciso de uma luz. Que Deus me mostre uma saída. O que eu tenho que fazer? E eu farei. Então, venha neste domingo às 18 horas aqui ao Templo de Salomão. Chegue cedo, traga uma garrafinha com água como esta, para recolher um pouco da água aqui do poço do solo sagrado. Nos primeiros 15 minutos da vigília, vamos estar realizando a purificação, a sua cura, a sua libertação, para que no momento da entrega e da busca ao Espírito Santo, você seja perdoado, transformado e batizado com o Espírito Santo. As portas do Templo de Salomão estão abertas ao público e Deus não faz acepção de pessoas. Chegou a hora de você buscá-lo para conhecê-lo de fato e de verdade. Domingo agora, o domingo do Haja Luz, aqui no Templo de Salomão, na Vigília do Espírito Santo, às 18 horas. E não esqueça, Deus começará a parte dele, quando você terminar a sua. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita.